que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet. A paz do Senhor também a vocês, seus familiares, e que o Senhor nos abençoe grandemente neste domingo. Amém? Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nós estamos no meio, vamos dizer assim, como alguns chamam, da defesa do Estevão perante o Sinédrio. Outros nem consideram aquilo uma defesa, já é um ataque fulminante que ele dá em cima do Sinédrio, não é? Mas é uma resposta que o Estevão, o diácono, está dando em virtude das falsas acusações que fizeram a ele, dizendo que subornaram homens, né, para fazer essa falsa acusação, que ele estaria blasfemando contra aquele santo lugar, e o santo lugar seria a cidade de Jerusalém com o templo, principalmente com o templo, sem o templo não faria sentido, e contra a lei de Moisés, né? Contra o próprio Deus que deu a lei. E ele vai mostrar que não é nada disso, né, na sua fala. Amém? Então, convido os irmãos, ainda de pé, daqui a pouco vocês vão abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 7, versículo 20. A gente viu que tem divisões na defesa. A primeira parte dele, ele fala dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com a ênfase em Abraão. Depois, ele vai para José, o povo levado ao Egito, e ele dá ênfase a José. Agora ele vai falar a maior parte sobre Moisés, para mostrar que ele respeita Moisés e a lei de Moisés, ao contrário do que os seus acusadores estavam falando. Amém? Então, a partir do 20, que é a partir do momento em que levantou-se um faraó que viu que os hebreus cresciam muito em número e mandou, inclusive, matar todos os meninos, né? Eles tinham que ser mortos, tá? Está lá em Êxodo. Mas as parteiras não fizeram isso. Elas acharam graça diante dos olhos do Senhor e conseguiam preservar os meninos. E Moisés foi um deles. Então, a partir do 20 diz assim: por esse tempo, que tempo? O tempo levantou-se esse faraó, né? O rei, depende da sua versão. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram
reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência de um anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Até aqui, irmãos. Senhor, dá a tua bênção no estudo da tua santa palavra nesta manhã, que o teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, nos auxilie, fale a cada coração a necessidade de cada um aqui presente, ó Deus, e dos que estão nos acompanhando de maneira virtual, de modo que o teu nome venha a ser engrandecido e glorificado. Nós oramos assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Os irmãos observaram que o Estevão agora, ele leva um tempo maior falando de Moisés. Já que ele estava sendo acusado de blasfemar contra a lei, né, foi recebida por Moisés. E Moisés era tido também por todos os israelitas como, vamos dizer assim, o top de todos os profetas. Né? Isso até porque está escrito, de fato, no Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Nós chamamos Pentateuco. Daí o nome Penta. Penta é 5, né? Pentacampeão. Campeão 5 vezes. Aí o pessoal lembra logo. Eu sou pentacampeão. 5. A Pentateuco. Então, é os 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? E aí lá vai dizer, olha, e nunca mais se levantou em Israel, né, profeta como Moisés, o qual vira Deus face a face, aquela coisa toda, né? Então Moisés era tido em autoestima. E nós vemos que agora nós estamos na nova aliança, no período da graça, em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio ao mundo morrer por todos, derramou o seu sangue e não precisa mais repetir esses sacrifícios. Nós já estudamos isso. No passado, todos os anos, tinham que se repetir por meio de animais. Não é? O do Senhor Jesus, ele é tão perfeito que ele é único, ele não precisa de repetição. Então a palavra, irmãos, como eu disse para vocês, todos os discursos no livro de Atos, eles são riquíssimos. Eles são riquíssimos porque eles trazem explicações de algumas coisas que nós, ao lermos lá no Pentateuco, né, que o judeu chama de Torá, toda vez que vocês falarem lá, a Torá são os 5 primeiros livros do Pentateuco. Tem coisas que lá nós lemos, não entendemos, e quando Estevão explica, nós entendemos. E tem coisas que não estão lá, e o Estevão vai trazer a luz aqui, ó. Tá? Nós já vimos alguma coisa sobre isso, já na aula passada, sobre a questão do chamado de Abrão. Né? Só tem aqui. Lá você não vai saber disso, mas Estevão sabia. Tá? E o Sinédrio também. Pode perguntar, Claudinha, por favor, microfone. Reginaldo, no caso assim, a Torá, o Pentateuco,
Eles são ensinados para as crianças, no caso, desde novinhos, né? Desde novas. Desde novinhos, desde todo o Pentateuco. Eles praticamente decoram aquilo. Né? 12 anos, 13, vai embora. Aí alguns, né, vão para escolas dos rabinos, vai depender do... É como se fosse o Enem de lá, uma avaliação assim da época, né? E normalmente o pessoal mais humilde não ia. Por exemplo, o Senhor Jesus ele não seria chamado, embora esteve entre os doutores aos 12 anos, deu uma aula para os doutores, todo mundo de boca aberta lá, não é isso? Ele com 12 anos, mas como ele era filho de carpinteiro, ele provavelmente não seria chamado para nenhuma escola de rabino, né? Oi? A escola dos... Era escolhido pela escola dos rabinos, mas tinha essa... Era como se o povo da plebe não tivesse condições de compreender. Existia isso. Jesus denunciou isso o tempo todo, né? Chamando eles de hipócritas, que eles não tinham nada de melhor que a população comum, né? Porque eles sabiam, né, apenas como acadêmicos, estudiosos, mas nem assim eles entendiam o espírito da lei. O que é que a lei queria dizer, né? Então, quando Jesus dava um ensinamento, eles ficavam irritados, porque eles sabiam, mas eles não sabiam interpretar, né? Então, Jesus falava assim, olha, misericórdia quero, sacrifício não. Se vocês soubessem o que isso quer dizer. Como assim, se vocês soubessem? Você está dizendo que eu não sei? Então, essas coisas, muitas vezes o Senhor abordou eles assim, tá? Então, nós vemos que Moisés, nós lembramos, ele foi colocado com 3 meses numa arca de juncos para ver se sobrevivia. Foi parar lá no rio Nilo, e quem tomou ele para filho foi a filha de Faraó. É o que o próprio Estevão também está dizendo aqui. E a filha de Faraó pediu permissão ao seu pai, o seu pai permitiu, e aquele menino foi criado no palácio de Faraó, com todo o conhecimento, como o Estevão acabou de descrever. Todo o conhecimento da ciência, e era um homem poderoso em palavras e obras e conhecimento, né? E nós já sabemos que, embora não esteja aqui, Deus é tão maravilhoso, né, que quem tomou conta do Moisés como ama, né, ou como... Vocês lembram dessa? Não, a própria mãe dele, a mãe verdadeira. A mãe verdadeira dele, né? Sem que né, soubesse. Então, a mãe verdadeira ensinou todas as coisas. Moisés sabia muito bem que ele era hebreu, ele não era egípcio, e sabia todas as coisas do Senhor, além de conhecer as coisas do Egito, tá? Então, essa primeira parte aqui, a palavra vai dizer algo muito interessante que não está dito lá, né? De tudo isso que nós lemos aqui. De tudo isso que nós lemos aqui, irmãos. É algo maravilhoso, né? A palavra diz assim que subiu ao coração, vai depender da sua versão, veio à mente de Moisés, dá uma olhada como é que os seus irmãos, tinha plena consciência que estavam, né, sendo tratados. E ele viu, num determinado dia desse seu passeio, um irmão dele sendo oprimido pelo egípcio, né? Um irmão, ele está falando hebreu, ele não está dizendo, porque ele Moisés era levita, tá? Da tribo de Levi, mas independe da tribo, né, de qual filho de Jacó veio, era um israelita que estava ali, né? Ou seja, vocês percebem o seguinte, a nação de Israel, ela se formou aonde? No Egito. Era uma nação nômade antes de entrar no Egito. Não era nem nação, era um bando, vamos dizer assim, né? No bom sentido, um bando nômade, um grupo, poucas pessoas. Aí você vai ver em alguns lugares 70 almas, 75 almas, 66 almas que entraram no Egito. O negócio se multiplicou. 600 mil homens quando eles saem, né? Então, a nação se formou na escravidão.
se formou no lugar de um escravo. Posteriormente, Moisés, acho que no dia seguinte, vai apartar uma briga entre dois irmãos. Aí já não é um egípcio oprimindo um israelita, mas ele vai lá e dá o conselho: irmãos, nós somos irmãos. Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que se amar. Se amarem, perdão. Vocês têm que se amarem. Nós somos irmãos. Mas o que ofendia, o que agredia o outro irmão, deu uma dura. E Moisés, quem te constituiu a autoridade, o juiz sobre esse negócio? Não se mete aqui não. Além de dizer, ó, a gente está sabendo já o que você fez ontem. Você foi defender um dos nossos, acabou matando lá o egípcio. Quando ele soube disso, ele teve que fugir, porque o egípcio era um cidadão de muita, ainda mais provavelmente algum oficial do faraó. E ele teve que fugir aos 40 anos para o deserto de Midian. Tá? Ele teve que fugir para o deserto de Midian e ficou lá 40 anos. Então, dali ele vai chegar aos seus 80. Né? Então, o que é que o Estevão vai dizer dentro disso aqui que nós lemos? Eu estou na ordem, não estou falando. Talvez a gente até consiga terminar o 7 hoje, porque ele está falando coisas bem conhecidas. Mas o que Estevão vai dizer é algo, né, que até os comentaristas assim ficam surpresos, uns tentam... Porque em Êxodo você não vai ver isso. Os irmãos perceberam um detalhe que Estevão vai dizer sobre essa, vamos dizer, essa incursão de Moisés num dia para livrar o israelita da opressão de um egípcio e depois para apartar a briga entre dois irmãos? Os irmãos atentaram... Nós lemos, tá? É no versículo 25, 23, que fala, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Qual versículo? 23. Eles, porém, não entenderam esse versículo, porque Deus... Não, mas o 23, e quando completou a idade, veio ao coração visitar seus irmãos, filhos de Israel. É 25. É 25, desculpa, 25, é que eu estou sem voz, 25. É. Meu óculos não fala essas coisas, não. É isso, é isso aí que a Claudinha está falando. Tá? Isso que a irmã Claudinha está colocando, não tem no livro de Êxodo. Esse detalhe. O que é que o nosso irmão Estevão está trazendo de novo? Moisés já sabia que Deus queria usá-lo para libertar o povo. Olha que coisa maravilhosa. Estevão está dizendo isso. E aí, olha só, Moisés não se diz como foi esse processo. Se um dom espiritual, se um anjo apareceu a Moisés, se houve uma revelação. Mas Moisés, quando saiu, ele saiu já com algum tempo, para que os seus irmãos entendessem que Deus não tinha colocado ali por acaso. Que havia um propósito maior de libertar daquela opressão. Mas ele foi rechaçado. E isso, por que Estevão está falando isto? Porque fizeram o mesmo com Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu estou na nova aliança, ali era sombra. Jesus está vindo para matar o que te oprime e te dar paz e liberdade. Jesus veio para que vocês sejam unidos, mas vocês não quiseram que ele reinasse sobre vocês. É isso que ele está falando. Olha que coisa maravilhosa. Ele compreendeu, até porque, irmãos, não tinha o livro de Atos escrito. Não tinha nada. O que tinha era de Malaquias para trás. Né? O que tinha é aquilo ali. E com ênfase na Torá, que é o que eu já falei para vocês, apesar de ter todo o Antigo Testamento, a maioria, a grande maioria dos judeus só foca no Pentateuco. Eles passam o ano inteiro lendo o Pentateuco, né? Vai do Gênesis 1
até o final do Deuteronômio, e volta de novo. O ano, vamos dizer, hebraico, não o ano nosso, de janeiro. O ano hebraico. Começa ali setembro, outubro do nosso ano, vai depender de cada ano, tá? Então, no ano 5.777, 78, mais ou menos, o ano deles. Não, pode até ler, mas eles não acreditam em Jesus só para conhecer. Só para curiosidade. E provavelmente vão malhar. Mas Jesus nem existe, Jesus foi uma invenção, ou então foi um mero agricultor. Não. E dentro do velho, eles só leem a Torá, praticamente. Por quê? Ele vai ler Amós? Vai ler Oséias? Vai ler Ezequiel? Não. Os profetas todos, vai ler Jeremias, chamando eles tudo de desobediente. Só que é o reinado do anticristo, porque eles vão achar que o anticristo é um... Né? Bota o microfone, vai lá. Não, essas coisas do... O que existe, né, como eu te falei, a escatologia é um assunto complexo quanto a isso. O que dizem é que só nessa época um grupo, sim, de judeus reconhecerá que Jesus Cristo era o Messias enviado. E que o Senhor virá de alguma forma para resgatá-lo. Por isso que ele fala em duas etapas, está tudo dentro do que nós falamos. Ele não foi rejeitado? Moisés aqui sumiu. Ele vai voltar para libertar o povo? Tá? Então pode ser que para o judeu, tá, a salvação continua sendo por Jesus. Mas eles vão levar. Esse é aquele que nós rejeitamos, que não quiser, nós que não quisemos, é isso? Tá certo? Estou mal aqui no português. Que não quisemos, né? Não quisemos que reinasse sobre nós e fosse nosso juiz. Né? Ele não só estava matando quem nos oprimia, estava afastando, tem esse significado de afastar, como também queria que fôssemos todos unidos, irmãos. É aquele que está vindo nos libertar. Né? Agora, para nós, igreja, a gente já tem um entendimento. Né? Já tem um aspecto diferente. Enquanto eles rejeitaram, para nós, como é dito nos estudos, nas cartas, todas, fica claro que ele é o nosso redentor, o nosso libertador da opressão do mundo, da escravidão, e está nos conduzindo pelo deserto à terra prometida. Amém? Então, este trecho que a Claudinha falou é um texto muito chave, porque não tem esse esclarecimento lá atrás. Quem vai trazer isso é Estevão. Eles não entenderam, né, que o propósito para o qual Moisés estava ali. Aí depois ele vai dizer que no deserto de Midian, ele casou-se, teve 2 filhos, né, casou-se com Zípora, tá, filha do sacerdote de lá, sacerdote Jetro, tá, o Reuel, são 2 nomes iguais, teve Gerson e Eliezer, 2 filhos, e ele vai em determinado momento, lá pelo Monte Sinai, apacentando lá as ovelhas do seu pai, né, do seu sogro, né? Ele tem aquela experiência da sarça. E ali, já com 80 anos, Deus vai falar com ele, que lá vai ficar claro que esse anjo era a presença do próprio Deus, né? A sarça que tinha o fogo, mas a sarça não se consumia. E tinha tudo para se consumir. Essa sarça é tipo aqueles arbustos secos do deserto que rolam com o vento. E tinha chama de fogo ali, mas ela não se consumia. Né? Ela não se consumia. É interessante isso para nós também, né? Trazendo aqui um pequeno reflexão, irmãos. Como Deus não precisa de nada. Cada vez mais, irmãos e irmãs, a gente precisa entender o seguinte: não existe limites ou impossível para Deus. Não coloque, mas como vai ser isso? Mas a gente pode falar para nós, como que eu vou fazer isso? Aí tudo bem, faz sentido. Mas para Deus não existe esse tipo de, né, como
como Sara, né? E não sei se foi Dona Helena, colocou daqueles, né, dos postzinhos dela, tal, né? Haveria algo difícil para mim, porque Sara riu-se, né? Ou foi numa mensagem, numa meditação aqui da quinta-feira. Foi, Dona Helena, acho que foi isso, tá? E é como se fosse assim, a mulher riu porque achou, eu não tenho mais o costume das mulheres, como é que eu vou engravidar? Não é? Ou seja, a visão dela ficou limitada ao que é normal para o homem, para a criação. É normal para a criação, não é? Mas para Deus isso não tem, né? Deus a gente vê ele mandando o profeta Ezequiel falar com o osso. Faz sentido? Você está louco? Como é falar com o osso? Não, fala com o osso. Né? Deus é assim. Então, olha só, irmãos, preste atenção. Para ter um fogo, para que exista a queima, assim, de uma maneira geral, precisa-se de 3 elementos, tá? Um combustível, que é o que vai ser queimado. Você tem um combustível para queimar, senão não tem. No caso de um automóvel, o combustível pode ser, no nosso país, álcool, gasolina ou diesel. Tá? Ali existe uma explosão e chama. Só que para ter o fogo, ele está sendo consumido. Tanto é que a gasolina acaba, você tem que abastecer. Porque o fogo, né, precisa de oxigênio, que é chamado comburente. Sem oxigênio não tem também combustão. Né? E precisa de temperatura de ignição. Porque você pode ter o combustível, pode ter o oxigênio, mas aquele elemento só pega fogo com tantos graus. Com 100 graus, com 200 graus. Não é? O que é que Deus mostra ali? Que ele não precisa do oxigênio, não precisa de temperatura e nem do combustível. Qual seria o combustível? A sarça. A sarça é o combustível, ela tinha que se consumir. Quando ela, é igual você pega um monte de folha seca, toca fogo. Quem é o combustível? A folha. Quando todo combustível for queimado, o que é que vai acontecer com o fogo? Apagar. E ali? Daí a surpresa como assim? Que fogo é esse que está dentro de um combustível que é a sarça, e a sarça continua normal, como se nada tivesse acontecendo? Não é? Presença de Deus. Hein? Ele não precisa de nada que ele criou para ele se manifestar. Então, por isso que isso é citado. Então, irmãos, no 35 vai dizer outra coisa, irmãos, importante, tá? O 34, vamos lá no 34. O 34 também tem outro ensinamento. Isso está em Êxodo, mas ele cita, é Deus falando para Moisés, olha, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então, primeiro ponto, Deus tem um povo. Ele vê a nossa aflição? Ele vê. Lembra que eu falei que quando o Senhor diz, olha, não te deixarei que a aflição ou te cair em aflição, significa que é o resultado da aflição. Não é que você não vai passar por aflição. Passar por aflição, todos nós vamos passar. Por tribulação, todos nós vamos passar. Mas ela quer te afastar de Deus, a fé. O justo viverá pela fé. Não é? Aquele trecho tão conhecido que é o João 3,16, quem crê, né? Deus enviou para todo aquele que crê, né? Quem crê será salvo. Esse crer é porque não tem esse verbo. Isso aí os irmãos já conhecem desde pequenininho, provavelmente. Claudinha, tempo antigo de igreja, né, Claudinha? Esse quem crê não tem o tempo verbal no português. A conjugação seria quem crendo. Quem crendo. O que quer dizer isso? É crer e continuar crendo. Mas no português não tem quem crendo. Não existe isso, né? Quem crendo. Então, quem crê não é uma vez. Crer e continuar crendo. É um gerúndio.
É permanecer na fé. Tá? Então, tudo isso vem para afastar o homem da fé. Tá? Mas vem para nos fortalecer na fé. Porque como é que você vai fortalecer na fé ou dizer que tem fé se você não tem tribulação, prova, angústia, nada disso? Que fé é essa? Fé na piscina? Com garçom trazendo água de coco, geladinho? Não, não tem. Isso não é fé, né? Não quer dizer que você não possa passar o fim de semana no hotel, com a família, não é isso. Mas a fé, ela... E Pedro vai dizer que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Aí ele está falando com o ouro deste mundo, né? É mais preciosa. Se o ouro não é o que tem mais valor, a fé de vocês provada, ela tem mais valor do que isso. Porque o ouro não vai levar o homem para o céu. O ouro deste mundo. Mas a fé, porque nós somos salvos pela graça. Ponto final? Não. Mediante a fé. Tira a fé, acabou. Não tem graça. Né? Aí já virou até uma expressão bacaninha, ó. Sem fé não tem graça. Sem fé não tem graça. Tá? Mas o que eu queria dizer para os irmãos, 34. Ele viu atentamente, ouviu os gemidos. E o que aconteceu? O que é que Deus faz depois que ele ouve os gemidos? Isso lembra alguma coisa com o Senhor Jesus Cristo? Ele desceu da sua glória, né? Louvor antigo, deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Então ele desce para nos libertar. Por isso que ele fala isso. Porque Deus desceu, como é que Deus desceu? Emanuel, Deus conosco. Ele desceu, se fez homem, ficou conosco para nos libertar. Redenção. Redenção. Amém? Então, olha só o entendimento do Estevão. Então, Estevão está explicando isso, tá? E que o Sinédrio só sabe em relação à lei. Muito mal. Então, em relação à lei, mas na mente do Estevão, ele vai explicar, ó, isso tudo aí, vocês mataram quem foi enviado para vir, para estar conosco, tá? Então, nós já falamos da redenção, ok? Já falamos que este Moisés, a partir do 38, é quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que falava no Monte Sinai, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Interessante que a palavra de vida, né? De vida. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração se tornaram ao Egito. Até pedi para alguém na EBD passada ler esse versículo. Porque o coração do povo estava no Egito. Aí eu acho que a dona Helena comentou alguma coisa, a Claudinha também. Né? Então Estevão está dizendo isso aqui. Os nossos pais não quiseram, apesar da libertação. Era um povo rebelde. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Em que momento isso ocorreu? Quando Moisés sobe ao monte, Horebe, Sinai, para receber no primeiro momento as tábuas da lei e toda a orientação de Deus. Como Arão era irmão dele, era quem estava ali como autoridade, até Arão caiu nessa conversa e acabou, né? Então o homem adora fazer algo que ele possa ter contato, a sua mão o alcance. Então ele mesmo cria os deuses dele e põe toda a fé nesses deuses que ele criou, um negócio assim que a gente é só uma operação maligna, porque como é que alguém, independente de ser evangélico, crente, preste atenção, faz sentido, irmão, de maneira, seja ateu por um minuto assim, você é ateu, não crê em nada, aí como é que você raciocina isso? Como é que você raciocina nessa hora? Não, vou construir um negócio aqui e vou me prostrar diante dele. Tudo bem, fica à vontade, você faz o que quiser, né? Mas faz sentido assim? Esse está adorando foi quem te gerou, te criou florestas, plantas,
céu. Por que você... Foi você que criou, gente. É você que inventou esse negócio. Por que você... Porque todas as nações faziam isso. E Deus estava tirando as nações de Canaã por causa disso tudo, desse monte de idolatria e de adivinhação, e de prognósticos, e de adivinhadores. Tá? Ele estava tirando, eu vou tirar essa terra boa aqui para vocês. E vou tirar eles de lá. Microfone, fala. Bom, Reginaldo, nessa questão aí lá do deserto, porque quando Moisés subiu, né, ficou 40 dias lá, né? Uhum. E aí eles levantaram lá aqueles deuses. No caso, todos eles todo o povo se corrompeu? Olha, eu imagino, a Bíblia pode até falar todo, tá? Mas eu imagino que existe ali... Uma minoria, né? Por exemplo, eu não creio que Josué e Caleb tenham concordado, só que Josué e Caleb não iam brigar com a multidão. Vai fazer o que ali? Se o próprio Arão, né? Embora Arão ainda não tivesse sido, vamos dizer, formalmente ordenado sumo sacerdote. Ele ainda seria formalmente ordenado, mas ele já tinha alguma ideia, porque Deus estava falando para Moisés que seria Arão. Aí o que acontece quando o povo desce? Quando Moisés desce? Ele quebra as tábuas, quando ele vê aquilo. E ele sobe de novo. Aí vai ficar mais 40 dias lá. Né? Aí eles se desfazem daquilo. Mas nós vamos ver mais na frente que o próprio Estevão vai dizer que eles fizeram outros deuses. Eles não fizeram bezerro, mas fizeram outros. Né? Então era um povo, como a palavra vai usar, é um hebraísmo, dura cerviz. Dura cerviz. Dura cerviz é mais ou menos assim, pescoço duro, carne de pescoço. Não tem essa expressão, até os dias de hoje, sou carne de pescoço. Né? Aí tem vários contextos. Você pode usar carne de pescoço no sentido sou ruim, pode isso, ou pode dizer, não, eu sou resistente, eu aguento todas as pancadas. Não. Mas era um povo assim. Tá? Aí a palavra diz o seguinte, irmãos. Eu queria ler do 37. Isso, o 37 diz assim: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Isso é Estevão que está falando. Tá? Isso é Estevão que está falando. Está lá em Deuteronômio. Estevão aqui foi mais curto. Tá? Estevão aqui foi mais curto. E Jesus vai falar isso lá no Evangelho de João também. Alguma coisa parecida com isso. Tá? Quem é esse que o Senhor levantaria dentre os irmãos? Que Moisés disse assim, e esse vocês têm que ouvir. É o próprio Jesus. Porque lá em Deuteronômio está dizendo assim, quem não ouvir, morrerá. Aqui ele não dá esse detalhe, mas lá está dito. Entendeu? Então muita gente se rebelou contra Moisés e não morreu. De uma forma ou de outra. A depender do grau de rebelião. Existia um grupo lá que nós já sabemos, Corá, Datã e Abirão, que o negócio chegou no nível que Deus teve que intervir e eles e suas famílias foram tragados, a terra se abriu, eles foram tragados. Né? Era um levita e 2 rubenitas. Um era levita e 2 era da tribo de Ruben. Aqui, irmãos, ele está dizendo isso. Olha, o próprio Moisés falou que ia levantar no meio de vocês profeta como eu. Tá? Mas o detalhe que está em Deuteronômio é quem a ele não ouvir, certamente morrerá. Então só tem 2 grupos de pessoas, irmãos. O que ouve Jesus e tem vida, ouve e coloca em prática, e o quem não ouve Jesus, morrerá. Tem chance, por quê? Porque tem chance. Porque está no futuro. Se você tem vida e ainda não ouve, a sua situação é morrerá. No dia que você começar a ouvir Jesus, você tem vida. Tá?
Então, ele está dizendo isso no 7:37 aqui. Então, a pergunta é, estão blasfemando e dizendo que eu estou acusando Moisés, estou blasfemando Moisés. Aí o próprio Estevão, nas suas exposições, está implícito. Sinédrio, o que é que você acha? Eu estou falando mal de Moisés ou estou falando corretinho de Moisés? Perfeito. Eu estou falando perfeito de Moisés. Estou falando muito bem de Moisés. Agora, eu estou dizendo que tanto eles, e eu vou chegar à conclusão, Estevão, quanto vocês, é que rejeitam as coisas que Deus envia. Vocês que rejeitam. Não estou falando mal de Moisés. Se tivesse falar mal, é de vocês. Assim como deles. Não por serem meus irmãos, porque não é bom ficar falando mal, mas pela dureza de coração deles. Tá? Então, Estevão está dizendo isso. Né? E até falou do fazem os deuses aqui, ó, né? O famosinho bezerro. E aí, irmãos, chega no versículo 42, a gente já passou até do que a gente estava lendo, graças a Deus, é provável que a gente acabe, porque não tem que ficar detalhando, né? A gente está entendendo o contexto todo que Estevão está dizendo. Chega no 42, o que Deus fez? Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? É uma pergunta. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, olha aí, isso que eu estou falando, não parou no bezerro de ouro, hein? Eles foram, deu um tempo, o Senhor já não está tão irado com a gente, vamos fazer um tabernáculo de Moloque aqui. Antes fizeram, e a estrela do vosso Deus, Renfã, por isso que ele fala, ó, entregaria ao exército do céu, porque havia adoração. Tanto a astrologia quanto a astronomia são bem antigas, o homem sempre estudou. Você vê a estrela, né? Aí tem pessoas que vão estudar aquilo, como é que elas aparecem, isso, com os recursos da época. Hoje está muito avançado. Quanto mais o homem avança, mais o homem aprende que nada sabe. Que vem, a cada pergunta respondida, vem 1 milhão de perguntas que surgem novas que eles não têm a resposta. Mas astronomia é uma coisa, você estudar os astros. Sim. Astrologia é pecado, né? Sim, sim, sim. Mas eu estou falando que os dois são antigos. Ah, tá. Tá? Os dois já existiam. Processos de adivinhação por astrologia. Sim, Esse Deus Renfã estava ligado com Saturno, planeta Saturno. Tá? Estrela Deus Renfã. Porque Moloque eu sei o que Moloque era para o sacrifício de crianças. Tá? O qual, inclusive, isso era tão, ó, você vê, muitos e muitos anos depois, isso foi repetido com o rei Manassés. O rei Manassés, de Judá, filho do rei Ezequias, ele sacrificava crianças a Moloque. E ele adivinhava pelas nuvens. O rei Manassés sacrificava a Moloque e adivinhava pelas nuvens. Tá? Transportar-vos-eis, pois, para além de Babilônia. Eu vou pedir a uma das irmãs para abrir em Amós, a gente tem tempo, que às vezes não é fácil de achar, esses profetas menores, Amós, capítulo 5, versículo 25 e 26. Vamos devagarinho, tranquilo, estamos no tempo. Amós, capítulo de número 5, tem que estar com o microfone para ler. 25 e 26. Quem tiver com o microfone para leitura, pode ler. É, 25, né? Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. É isso? É aquela entonação de interrogação. Ofereceste-me... Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel.
Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco. Amém? Diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém? Então, o que Estevão está dizendo aqui é o que está escrito. Ele diz assim, como está escrito no livro dos profetas. Tá? Por que ele chama livro dos profetas? Porque na época não tinha toda essa divisão certinha. Os profetas formavam um volume só. Os nomes, tá? Eram 3 divisões. Tá? Lá existiam várias formas. Por exemplo, eu creio que até hoje o Antigo Testamento do judeu tem 22 livros. O nosso tem 39. Não é isso? Só que são todos os livros que estão nesses 22. Só que estão colecionados de outra forma. Por exemplo, 1º e 2º Samuel, é um livro só. Tá? Mas não é que tem mais ou menos. É a mesma coisa dos nossos 39. Só muda a forma como eles dividem. Então, o que a Marcinha leu é o que Estevão está dizendo. Está escrito nos profetas. Né? E Amós estava falando isso. Amós era um profeta do sul. Amós é aquele, não sei se vocês vão lembrar, que era boieiro e catador de sicômoro. Lembra que eu falei isso aqui? Amós era boieiro e catador, não era nenhum homem culto, não. Ele diz, olha, eu era boieiro e catador de sicômoro, mas o Senhor me mandou profetizar. E ele vai lá no Reino do Norte profetizar. Tá? E ele vai lá no Reino do Norte profetizar. Por isso que lá em Amós está escrito Damasco ao invés de Babilônia. Percebeu que aqui está Babilônia e lá está Damasco? Tá? 44. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Pausa. Amém? O que é que ele está dizendo aqui? Ele agora já muda um pouquinho da lei e ele vai falar do templo. Porque estão dizendo que ele blasfemava contra o santo lugar, que era o templo. Havia uma adoração, uma verdadeira templolatria. Tá? Idolatria ao templo. Templolatria. Estamos inventando assim. Uma idolatria ao templo. Né? Aí a palavra, Estevão deixa bem claro, o tabernáculo do deserto foi Deus que ordenou. Provisório, para vocês caminharem com eles. Mas, ao longo do tempo, não só vocês não ligavam para as coisas, e Davi é que no reinado dele vai pegar a arca sobrou. Por quê? Porque Saul estava nem aí para a arca estava num lugar indevido lá, na casa de uma pessoa que não era para estar, e Davi traz a arca para a chamada cidade de Davi, Monte Sião. Aí a palavra vai dizer o quê? No 46, irmãos. Foi Deus que mandou fazer um templo. Faz um templo para que eu possa dormir aí. Prepara um bom quarto, uma suíte, uma cozinha bacana para tomar um café expresso. Foi isso que Deus falou? Quem pode ler o 46? Quem pode ler o 46 para saber quem é o sujeito ativo? Quem pediu para fazer o quê? 46. Lê o final do 45, assim, até os dias, e continua o 46. Atos 7,
ler a última linha do 45 e todo 46 e 47. Então, Atos 7:45, né? Só o finalzinho, até aos dias... Peraí. Então, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Aí 47. E Salomão lhe edificou casa. Amém. Quem foi o sujeito ativo? Quem requereu que uma casa, que um templo fosse construído? Davi. Foi Deus que pediu. Prestou atenção? Não foi Deus que pediu. Mas Davi, diz a palavra, era um homem segundo o coração de Deus, amava tanto Deus, e Deus o amava, que Deus permitiu. Amém, meu servo. Eu estou vendo que você está com cuidado. Porque Davi ficava revoltado em ver a arca debaixo de uma tenda de pano, de lona. Então, meu Deus, a arca. Não é? Deixa eu construir, Senhor, um lugar para a sua arca repousar. Era com base nesse coração de Davi que Deus permitiu. Não foi Deus que requereu, mas ele permitiu. Já que ele permitiu, ele queria que toda a continuidade de Davi entendessem que aquele templo era algo santo, era um local de oração e para adoração a Deus. Embora ele não habitasse em templo feito por mãos humanas. Mas os homens deveriam então fazer aquele templo para lembrar da arca, né, do deserto, para ter um sentimento de fato de homenagem a Deus, de honrar a Deus. Mas não foi nem requisição do próprio Deus, foi Davi, né? Mas a gente viu que o Senhor Jesus chega em Jerusalém com a Zorrague, já chega derrubando as mesas dos cambistas, né? Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Negócio. Aliás, aqueles cambistas que vendiam pombas, que vendiam ovelhas, que vendiam um monte de coisa, tinha negociata com os sacerdotes, tem arrebatimento de taxas, né? Não tem negócio de taxa? Cada cliente que eu captar, eu ganho um pouquinho. Cada cliente que tal, mas com as coisas de Deus é assim. O local é casa de oração, e você não vou aproveitar que todo mundo vem para a festa, e nem todo mundo tem como trazer cordeiro, nem pomba, e vem aqui e compra comigo. Além de eu ter moeda para trocar, câmbio, eu já ganho na diferença e tal. Só que isso dependia do sinédrio, dos homens ali. Então a história conta que tinha um negócio de um por fora aí, né? Para... Amém. Irmã Luana, paz do Senhor, irmã Luana. Bem, Luana? Irmã Luana chegou, paz do Senhor, irmã Luana. Desculpa, perdi a hora. Amém. Eu queria perguntar, eu não entendo muito bem, mas sobre a arca. Porque foi Deus que pediu para que a arca fosse construída. Isso que eu falei, o tabernáculo no deserto, nós lemos aqui, foi ele que pediu. Sim. Templo em Jerusalém, não. Ah, tá. Entendi. Mas Entendeu? a arca já significaria algo... A arca era o mais sagrado. A arca estava no Santo dos Santos. Lembra que a gente teve aquela aula de Hebreus? Sim, aham. Estava no Santíssimo. Tá. Olha, a arca tem muitas coisas, Luana, mas é uma aula à parte. Por exemplo, a arca. Como é que chama a tampa da arca? Propiciatório. O que é que tinha que estar derramado sobre o propiciatório? Sangue. Uma vez por ano. Sangue. O que é que tinha nas extremidades da tampa? 2 querubins. Amém. Quando o Senhor Jesus é sepultado, 2 anjos, e o que é que devia ter lá no sepulcro? Sangue. Expiação. Por mim e por você. Amém? O que é que tinha dentro da arca? Vamos lá, isso aí todo mundo sabe. Sim, vamos lá?
Tudo bem. A Massinha deu a resposta completa. Massinha tirou 10. Você tirou 7,5. Massinha deu a resposta completa. As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão floresceu, né? Aí já vê até princípios, trindade. Trindade. Quem é que dá a lei? O Pai. Quem é o maná que desceu do céu? O Filho. Quem é a vara de Arão? A vara aponta, a direção, o Espírito Santo. Deus está presente, são os três. Agora, na época de Davi, só tinha as tábuas. Porque o maná já tinha apodrecido e a vara também já tinha secado. Já na época que Salomão faz, isso é dito, está lá no livro dos Reis e Crônicas. Só tinha a lei. Por isso que o judeu só fica com a lei. Mas no caso, a arca... Ó, a gente está mudando o discurso aqui, hein? Cada pergunta da Luana. Só uma duvidazinha. Mas a arca está no céu, né? Não, tem uma arca no céu. Se é essa, eu não sei. Isso aí, essa é a resposta de $1 trilhão. Se alguém souber que a arca que está no céu é a arca que Davi guardou, não, pois é, isso não está dito. Ele viu a arca. Agora, é aquela, né? Por quê? Porque Jesus entrou no Santo dos Santos. É o mesmo Santo dos Santos que foi feito de madeira aqui? Com lona? Eu creio que não. Tanto é que em Hebreus a gente vê que as coisas que estão lá são perfeitas. As daqui eram perecíveis. Sombra daqui é melhor. Amém? Agora, a arca foi vista. Amém? Vamos lá. Aí, o profeta, qual o profeta? Eu não vou pedir para vocês lerem por causa da hora, mas é o profeta Isaías que diz isso, tá? Embora esteja escrito em vários outros também. Que Deus não habita em tempos perdidos, mas a palavra ficou clara. Deus permitiu. Foi um pedido de Davi. Senhor, deixa eu construir. Deus não deixou ele construir. Deus falou, você prepara o material, vou te dar a planta, mas quem vai construir é teu filho, Salomão, tá? Aí é que entra a parte dura, para a gente terminar, tá? Pertinho. Porventura, dos 50, vamos dos 50 aos 60, porque a gente conclui. Amém, irmãos? Dos 50 aos 60. Olha que discurso que eu falei para vocês do nosso amado irmão Estevão, que já está na glória. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Dura cerviz. Lembra que eu expliquei? Né? Pessoal duro, carne de pescoço. Incircuncisos de coração e ouvido, ou seja, totalmente insensíveis. Eles não têm a menor sensibilidade. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Agora o negócio começa a esquentar, por quê? Porque agora, até agora, ele estava relatando, embora o pessoal já ficasse meio assustado. Já devia ter gente ali, esse camarada vai chegar na gente. Vai chegar na gente. Aí agora ele chega neles. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como assim vocês são iguais aos vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos fostes traidores e homicidas. Então o que é que Estevão está dizendo? O que Pedro já dizia. Vocês são culpados da morte dele. Ponto. Era plano de Deus que ele morresse? Era. Mas você é culpado. Né? E o que é que os profetas anunciaram? A vinda do justo. Então, o que é que o Antigo Testamento fala? Sobre Cristo e a vinda dele. Igreja, no céu, nova terra, sombra. Vós que recebeste a lei por ordenação de anjo e não as guardaste. Jesus já denunciava isso. Eles se orgulhavam tanto da lei, mas ninguém obedecia a lei. E ninguém consegue obedecer a lei. Essa é a grande verdade. Paulo vai dizer isso em Romanos. Pela lei, é óbvio que ninguém será salvo. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. O negócio foi raiva mesmo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso fica uma lição para nós, irmãos. Estão te perseguindo com perseguição atroz. Estão rangendo o dente contra você. Para onde você vai olhar?
para o céu, meu irmão. Se você olhar para o teu perseguidor, você vai também reagir igual a ele. Você vai ranger dentro, daqui a pouco estão os dois se degladiando, e aí vai estar contra o que Moisés falou. Irmãos, somos irmãos, não se matem. Quem te constituiu Jesus? O problema meu e dele, meu e dela. Olha para o céu, Jesus de pé, hein? Isso aí é um negócio que eu já falei que é raro isso aí, não é fácil não. Sentado ao lado de Deus é uma coisa, agora em pé para receber. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, irmãos, o negócio, imagino que eles não suportaram, eles gritaram, não, isso não é possível, e taparam os ouvidos. Expulsaram da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava presente ali, era um jovem ainda, um jovenzinho. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus não pediu isso também? E adormeceu. Agora, aqui fala das testemunhas, no 58. Por que fala das testemunhas, depuseram as suas vestes, as vestes de Estevão, e deixaram com Saulo? Porque, irmãos, a lei estabelecia o seguinte, quando houvesse morte por apedrejamento, que era a morte normal, as primeiras pessoas que tinham que lançar a pedra eram as testemunhas. Amém? Está na lei. Então, as testemunhas tiram as vestes de Estevão, o deixam nu ou seminu, como fizeram com Jesus, e eles são os primeiros. Aí depois vem o resto, apedrejando. Tá? Enquanto isso, ele continua falando com Jesus. Senhor, olha, recebe meu espírito, Senhor. Perdoa esse pessoal. Que esse discurso, pelo menos, sirva de alguma coisa para eles. Amolece o coração desse povo. Não é? Então, as testemunhas são citadas aqui porque elas eram as primeiras a jogarem as pedras. Tá? Vamos ficar de pé, né? Porque terminamos, glória a Deus, terminamos o capítulo 7. Tá? Aí, uma coisa que chama atenção. Calma. Foi a primeira morte. Olha como o negócio está crescente. Ameaça, solta. Ameaça, prende e ameaça. Solta, mata. Está apertando o cerco ou está afrouxando? Está apertando. O cerco está apertando. Né? Não há paz no mundo das trevas com o reino se expandindo. Ele sabe que perde todas, né? Claudinha. Não, eu fico vendo essas histórias, irmão, é uma coisa assim que eu sempre gosto de repetir isso, que foram, quem matou ele ali, quem ficou com raiva dele, são pessoas que conheciam claramente as escrituras. Isso é assustador. As coisas ali na cara deles, eles não conseguiam ver. Sim, e muito bem, Claudinha, e perfeito. Por quê? Porque eles eram isso que o Estevão falou, incircuncisos de coração, ou seja, eles não estavam com o coração aberto para ter sensibilidade e de ouvidos, né? Para ouvir a voz do Espírito Santo. Entendeu? Então, para eles se utilizavam de inveja, a palavra já disse uma vez, movidos por inveja. Então, quem está representando Deus não pode ter inveja como motor da sua vida. Eu ajo por inveja. Eu quero ter algo porque fulano tem. Eu quero isso, não, por inveja. Né? Depois, rangeram os dentes, ira. Isso não é próprio. Né? E mais, tem muito detalhe aqui. A morte, tecnicamente, eles teriam, porque estava debaixo do Império Romano, apesar de ser uma lei de Moisés, espiritual, eles teriam, tecnicamente, que pedir permissão a Roma para matar. Tá? E Roma impunha isso.
porque ele sabia que toda morte gera algum tipo de tumulto, movimentação. Então a lei permitia, mas quem estava no poder era o Império Romano. Então o Império Romano, ó, segue a lei de vocês aí, tudo bem, mas se for redundar em morte, tem que falar com a gente primeiro. Por isso que lá com Jesus, eles vão falar com Pilatos, porque ia redundar em morte. Aqui não respeitaram. Eles não aguentaram, não arrancaram orelha, cabelo, rangeram o dente, fizeram tudo e apedrejaram o cidadão. Está sendo apedrejado, olha para o alto. Tá? O mínimo que você vai ver é o céu aberto. Depois procura onde será que está o Senhor Jesus. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por este período de escola bíblica dominical, onde cremos, ó Deus, tivemos toda a tua assistência. Cremos, ó Deus, que tu estás presente no meio da Assembleia dos Santos, no meio do teu povo. Ó Deus, agora nos dá um período de intervalo antes do culto de adoração ao teu nome. E por tudo isso nós já te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? 15 minutos.